Nos abençoe, abençoe o grupo, nos ajude a ter vislumbres, a ter insights e nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Rausch, Rausch, alegrias. Então, dando continuidade, né? Nós estamos estudando a realização da alma, o livrinho do Paul Bruto, né, o PB. Estamos na página 121, capítulo 6, que é a jornada interior. Mas antes de iniciar aqui, né, vamos responder as perguntas da semana, né? As perguntas que é enviada para a Carla, ela me repassa e a gente responde aqui para o aproveitamento de todos, né? Então a pergunta é: a semente da ignorância é apenas um conceito ou, ou existe alguma coisa mais substancial? Como podemos distinguir a diferença entre a reencarnação e o acordar do sono profundo, uma vez que ambos surgem da semente da ignorância, segundo as Escrituras? Qual é a condição para que a mente retorne ao último estado de vigília para dar a sua continuidade? Então são três, quer dizer, na verdade são três perguntas, né? Então vamos responder aqui a primeira. A semente da ignorância é apenas um conceito ou existe alguma coisa mais substancial? Pergunta de uma profundidade gigante, né? Muito gigante. Né? Então, como é que a gente começa para responder essa pergunta aqui? E aí, quando eu li essa pergunta aqui, eu me lembrei, né? Eu me lembrei de um estudo que é de um, é de um livro chamado, é um Upanishad também, né? Viveka, Vivekakudamani, que é atribuída ao Sankara, né? Shanskara, com comentário de Rafael. Rafael é um ser que, segundo alguns, né? Ele é um ser que já tinha alcançado a realização e todo o trabalho dele, ele é italiano, né? Então, ele fazia a transcrição direto das Upanishads para o italiano e os discípulos deles aí traduzia para o espanhol, né? Então, o que eu tenho acesso é em espanhol. Então, dentro desse conhecimento, dentro desse livro do Viveka Kudamani, né? É o Kudamani, na página 36, para quem uma hora quiser investigar, né? Ele faz uma citação do Siveta Sisvastara Upanishad, volume, volume 1, né? E aí ele faz uma citação dentro do comentário dele de uma das sutras que está lá. Eu não vou ler a sutra inteira, né? Mas aí se alguém se interessar, depois eu posso digitar e mandar. Mas lá ele fala o seguinte, né? Eu acho que até vale a pena ler a sutra toda. Se eu ver se eu deixei facinho aqui. Está aqui. Aí a citação dele, ele fala o seguinte, está em espanhol, mas eu já vou traduzir em português, né? Em verdade, são dois as coisas que habitam no indestrutível, né? Ou seja, no eterno, em aquilo, né? Aquilo que, com letra maiúscula, que transcende a Brahman. Brahman com acento no tio é o Deus Criador, né? Em o infinito. Aí mora profundamente escondidos, importante essa frase, né? Aí mora profundamente escondido o conhecimento e lá ignorância. A ignorância, em verdade, se pode destruir, enquanto que o conhecimento é verdadeiramente imortal.
para aquele que controla tanto o conhecimento como a ignorância, é algo, ele é distinto dele, né? Ou seja, ele está transcendente a ele. Essa é a citação dessa Upanishad aí. Então, com isso, né? Espero ter respondido a pergunta, né? Então, a semente da ignorância é um conceito ou existe uma coisa mais substancial? Então, de uma forma bem sutil, ela tem uma existência dentro daquilo que é transcendental, né? Dentro daquilo que transcende o próprio Deus Criador, né? Desse universo onde nós estamos. Então, ele tem uma existência ali, embora o Deus, né? Embora essa fonte única ou aquilo que não dá para exprimir, né? Ele seja, ele seja transcendente a essas qualidades, tanto da ignorância quanto do conhecimento. Então, isso já existe desde a fonte da criação, né? Segundo essas Upanishads aí, né? Como podemos distinguir a diferença entre a reencarnação e o acordar do sono profundo, uma vez que ambos surgem da semente da ignorância, segundo as Escrituras? É a diferença. A diferença entre uma reencarnação e sono profundo, né? Se você não tem plena consciência, ou seja, se a sua consciência não se mantém no sono profundo, é que aqui toda noite nós entramos em sono profundo, ou seja, toda noite nós estamos, tal como se fosse uma reencarnação, né? O que acontece é que lá em reencarnação você não tem o corpo físico, então quando você volta para o corpo físico, você passa a existir aqui. Então, é uma semelhança praticamente não idêntica, né? Mas é análoga, a gente poderia falar, né? Tanto quando nós entramos em sono profundo, nós acordamos é uma outra vida. É que tudo parece, para a mente, né? Tudo parece da mesma forma e do mesmo jeito, mas não é, né? Cada dia é tal como se fosse uma nova vida, né? E também quando você deixa o corpo, se você não tem plena consciência, você vai para qualquer lugar lá e fica num estado que está parecido com o sonho, né? Porque a consciência não tem noção nem que já está sem o corpo físico, né? Geralmente fica no astral, a grande maioria, né? Fica no astral ali vivendo como se estivesse vivendo aqui ainda. Aí quando volta em casa, aí não tem lembrança também, né? Pelo menos quando você acorda aqui, você lembra que dormiu, né? Aí quando você volta aqui para o corpo, você ainda não tem a noção que estava encarnado, a não ser que você é um ser que já tenha consciência, né? E para aquele que tem consciência, que a gente fala que é o ser que está desperto, iluminado, liberto, são todos sinônimos, né? Então, para quem já está desperto, né? Ou Yanani, como o pessoal do Vedanta fala, o ser realizado, entra em sono e está tudo bem, a consciência não muda, ele sabe que está em sono, né? E se estiver sonhando, porque a mente, ele continua tendo uma mente, né? Embora ele está numa mente mais profunda, mas a mente operacional continua existindo também, né? E aí, entra em sono, ele sabe que está em sonho e está tudo bem, né? Se estiver no astral, sabe que está no astral. A consciência não é perdida nunca, né? É contínua, né? Agora, para quem não tem a consciência contínua nos três estados aqui, vai para lá, a não ser que, né, a pessoa já tenha um grau de consciência razoável e lá ela tem a noção. Ah, sim, já deixei o corpo, agora estou num plano, estou vivenciando aqui um plano astral, né? Ou um plano mental. Plano mental aí já precisa ser um ser que já caminhou bastante para, depois do desencarne do corpo físico, poder vivenciar um plano mental, né? Qual é a condição para que a mente retorne ao último estado de vigília para dar sua continuidade? Então, eu não sei se eu entendi a profundidade da pergunta, né? Mas então eu vou responder o tal qual eu entendi. E aí, se não for isso, depois a pessoa refaz a pergunta, por favor.
qual é a condição para que a mente retorne ao último estado de vigília para dar sua continuidade, né? Então, a mente, quando nós deitamos para o repouso, né? O corpo vai entrando em relaxamento, o cérebro vai abaixando a frequência, abaixando as ondas, aí acontece aquilo que nós chamamos de sono. Onde nós chamamos de sono, a mente, né? Pelo menos a mente operacional, essa mente de vigília é recolhida, né? Então, é como se ela fosse entrada no modo, como é que chama? No computador tem um nome de hibernação, né? É isso, ela entra em sono, como se ela fosse desligada, tal como, né? Fosse desligada. Aí, e aí quando nós voltamos para o estado de vigília no amanhecer, né? E isso todo mundo volta, né? Se o corpo físico está funcionando, isso é as forças da natureza que faz com que volte para o estado de vigília, né? A força da natureza são as três gunas, se vocês lembram, né? Sátiva, Rajas e Tamas, né? E essas forças nos obrigam, de quer queira ou quer não queira, a retornar para o estado de vigília. A mesma coisa o estado de meditação e de samadhi. Se não é essa raja, você pode entrar, pode estar fazendo sua prática lá, entrar em êxtase, e lá você pode ficar um dia, dois, mais uma hora, você volta, porque a natureza te traz de volta, né? A natureza que eu falo é a própria existência, né? Isso é a natureza. Então, ela traz de volta. Agora, o que que faz com que você retorne ao mesmo ponto do estado anterior é a própria mente, né? Dentro da mente tem a memória, né? Lembra que memória? É. Todo esse conjunto é formado, né? Do eu, do sentido de eu, né? O sentido de eu, memórias, né? A própria mente, que a gente vai chamar de mente, né? Esse eu mais a mente formam o intelecto, e aí tem outro núcleo que é chamado de memória, e todo esse conjunto entra em funcionamento. E aí e você, consciência, retorna novamente ao mesmo ponto que estava. Simples assim, né? Isso vai se repetindo. E é por isso toda a busca da própria consciência em si mesma, né? Se prestar atenção quando está retornando do sono, logo quando você, seja em qualquer momento da noite ou de manhã, não importa, né? Você está retornando, seja num cochilo da tarde, sei lá o quê, né? Tem um, se você consegue manter a consciência na hora que está, naquele retorno antes de entrar na vigília, alguns segundos ali antes, o eu está puro. Ele não tem essa mente operacional, né? E é você mesmo, aí você se percebe ali sem essa mente, sem essas identificações todas. E que também é uma prática, né? Aí tem que pedir para si mesmo, para a própria mente, né? Porque a mente é gigante, né? Vai pedindo, vai colocando, a hora que eu acordar, né? Coloca para si mesmo, a hora que eu acordar eu vou prestar atenção nisso. E aí com o tempo você consegue ter essa percepção de você mesmo sem todas essas identificações voltando para a mente, né? Espero ter respondido as perguntas muito boas, de profundidade muito grande, né? E isso vai fazendo nós refletir, né? Reflexão é uma das modalidades do caminho da busca, né? Reflexão sobre o conhecimento, né? Então vamos lá. Ah, não, acho que eu tinha pulado um capítulo, né? Um parágrafo. No caminho longo, eles estão preocupados com o eu pessoal e, como resultado, dão atenção aos pensamentos negativos. No caminho breve, eles se recusam a aceitar esses pensamentos negativos e ao invés disso, olham para o eu superior. Assim, as lutas desaparecerão. Então, caminho longo.
é o caminho da própria lapidação, de olhar tudo que é aquilo que tem dentro da gente, que precisa melhorar, se esforçar, adquirir virtudes, né? Aquilo que não é bom, e se retirando, né? E modificando, aquela coisa toda. E todos nós estamos no caminho longo, né? O caminho breve, que o que é chamado caminho breve, o caminho direto, é quando você já sabe da existência do eu superior e busca esse contato com o eu superior, né? Diariamente, a cada momento, a cada hora, quando se lembra, você retorna o pensamento ao eu superior. Então, esse seria o caminho breve ou o caminho direto, né? Então, o que que ele fala aqui? Que no caminho breve você não fica mais olhando os pensamentos negativos. Eles aparecem, você entrega eles ao eu superior. E assim as lutas desaparecerão. Mas o caminho breve, né? A gente sabe por experiência que não dá para dar saltos, né? Tem pessoas que precisam e ainda é necessário o caminho longo. E mesmo quem já pratica o caminho breve, não esquece do caminho longo, não. Ou seja, está sempre se observando, se olhando, né? Olhando as emoções, olhando os sentimentos, olhando os pensamentos, observando, né? Olhando não, né? Observando os pensamentos, né? Os próprios pensamentos que estão fluindo. O caminho breve é o caminho verdadeiro, tudo mais é mera preparação do equipamento para ele, pois com isso ele já não vai mais direcionar sua meditação sobre as deficiências e lutas do eu pessoal, mas sobre o eu superior, sua presença e força, visto que a consciência do real, do verdadeiro, do beneficente e pacífico, tudo com letra maiúscula, né? Só vem por sua graça, letra maiúscula, e por essa prática ele atrai a visitação. A visitação aqui ele está falando do próprio eu superior, do eu divino, da alma, né? Do ser, da essência. O que que ele quer dizer aqui para nós, né? Sim, o caminho breve é o caminho verdadeiro, é quando você já se volta para o eu superior, né? A todo dia, a toda hora, dentro da própria meditação, ou de qualquer outra prática, né? Porque meditação é é uma prática, né? É uma prática que vai te levar ao estado meditativo, né? Que pode levar ao estado meditativo. E aí você direciona ao teu eu divino, né? Que é o eu superior, tua alma, tua essência, para que isso seja, para que essa união aconteça, né? Entre essa consciência, né? Esse eu consciência que está aqui existindo no eu de vigília, né? Que é parte também dessa própria alma existindo, né? Que essa união vá acontecendo de forma consciente e em plenitude, né? Para que não haja dois, né? Mas no começo é como se você sentisse a presença de um eu maior, né? De um eu superior, né? Mas depois, depois que acontece a união, aí só existe um, né? E que é você mesmo, né? Por mais, por mais estranho que possa parecer falando aqui agora, e pela dificuldade do entendimento que isso possa parecer nesse momento para alguns. Mas aqueles que já tiveram vislumbre, seja através de alguma prática, seja espontânea, seja através de medicinas, né, já consegue compreender isso com maior clareza, né? Já teve o vislumbre ou a experiência, né, vamos falar assim, do próprio eu divino em si mesmo, né, em si mesmo. Alguém quer fazer alguma pergunta ou quer fazer algum comentário? Embora seja bem correto dizer que crescemos através da experiência, que o sofrimento tem lições valiosas e assim por diante,
Também devemos nos lembrar de que essas são apenas meias verdades. A outra metade é que, por meio das identificações do caminho breve, podemos mudar tão completamente nossa perspectiva que a experiência diversa se torna necessária. Profundo, né? Profundo, e vamos buscar uma compreensão desse parágrafo aqui do PIB, né? O grande caminhar aqui dentro desse planeta, das encarnações aqui, nas centenas de encarnações que todos nós já tivemos, né? Ah, o grande instrutor, ou a grande instrutora, né, é o sofrimento, é a dor, né? E aí que se tira lições realmente poderosas e valiosas e inesquecíveis, né? E aqui o Pibino disse que isso é verdade, mas não é uma verdade total, né? Meia verdade. A outra parte, na verdade, é que a partir do momento que você começa a se voltar, o que é também chamado caminho direto ou caminho breve, né? Você já tem consciência, você já sabe do eu superior, já não tem dúvida, né, que o eu superior existe, que esse eu superior é você mesmo, aí você se volta para ele. E aí, a partir do momento que você se volta para o eu divino em si mesmo, né, em si mesmo, aí você, muitas coisas do caminho, né, que estaria predestinado, já não são mais necessárias. Então, muitas coisas que deveriam acontecer já não vão mais acontecer. É isso que ele está querendo nos passar aqui. Mas para isso você precisa se voltar para o seu eu interno e não ter dúvida, né? Você já ter certeza absoluta que você é esse eu interno, certeza absoluta que você é consciência, né? Sem dúvida nenhuma mais, né? E aí, a partir disso, começa o caminho continua, né? Mas já é um outro caminhar, né? Uma outra forma de caminhar. No caminho longo, você tem que lidar com os impulsos decorrentes de interferência vindas do eu inferior e com a negatividade que entra a partir do ambiente circundante. Mas os esforços no caminho finalmente invocarão a graça, que abre a perspectiva do caminho breve. Boa noite, dona Carla, que chegando agora, abrindo a camita. Graças. Então, voltemos aqui, né? O famoso caminho longo é o caminho onde nós estamos lá, né, na purificação de todas essas partes egóicas nossas, né, do corpo físico, corpo etérico, corpo astral, que é as emoções, corpo mental, né, e tudo que é negativo, tudo que são aquilo que precisa ser lapidado e transmutado ou transcendido, né? E com todo o ambiente que nos circunda, né? A gente tem que lidar com tudo isso. E continuamos lidando, né? Mas, a, o, e qual que é a beleza aqui que o PIB nos fala, né? Mas os esforços do caminho longo, então todo esse esforço que a gente faz de praticar, de, de se lapidar, de se melhorar, de diminuir os vícios, né? Ou seja, tudo aquilo que prejudica o nosso caminhar, né? Tudo aquilo que prejudica a nossa vibração, deixa a nossa vibração mais densa, né? Tudo isso invoca a graça. Por si mesmo, invoca a graça com G maiúsculo, né? E a graça é o próprio eu divino, né? É aquilo que a gente chama a Deus, ou eu superior. Lembrando que a palavra eu superior, dentro do vocabulário do PIB, sempre pode estar indicando Deus, né? Deus Criador, Deus até na fonte única, como também a nossa essência, né? Nossa essência divina.
e tudo é um, né? Então a graça está sempre presente, porque a graça é aquilo que a gente chama de grande mãe, aquilo que a gente chama de Deus, né? Vou usar um linguajar mais ocidental aqui. Ou consciência cósmica, como eu prefiro, né? Então, a graça é a própria consciência cósmica, né? É a própria manifestação do universo que está existindo e ela está sempre presente. E através dos esforços, né? Do esforço que a consciência que está nesse corpo aqui começa a fazer, essa graça vem. E essa graça vem e nos coloca no caminho breve, né? Ou seja, nos coloca, nos mostra que existe o eu superior, né? Que nós somos essa alma, que cada um já é esse espírito, né? Que cada um já está sempre em relação com essa própria essência, não tem como ser diferente. E aí as coisas vão se tornando mais, eu diria, mais alegre, né? Mais alegre. Perguntas e ou comentários? O caminho longo exige um continuado esforço da vontade, o breve, uma continuada ação amorosa. Parágrafo com poder de síntese aqui, né? O caminho longo é isso, é o caminho da vontade da gente estar sempre se olhando, sempre se observando, né? Vendo tudo aquilo que é necessário ser lapidado dentro do nosso ser, né? E o breve é uma continuada atenção amorosa. O que que isso significa, né? Uma breve e continuada atenção amorosa. Ou seja, no caminho breve você mantém a atenção no eu superior amorosamente durante todo o tempo que você conseguir, né? Desde a hora que você retorna para essa, sai do sono, né? Retorna para essa mente de vigília, você mantém, busca manter a atenção, né? Dentro do seu eu divino, da sua essência, sua alma, como queira. E aí mantém aquilo o dia inteiro. Óbvio que, né? Poucos vão conseguir manter isso o dia inteiro, né? Mas a hora que voltou, volta de novo, né? Volta a atenção para o seu eu divino, né? Volta a atenção para a sua essência, volta a sua atenção para a consciência em si mesma também, né? Atenção permanente, né? Isso tudo é prática dentro do caminho breve. Não é fácil, também não é difícil, é ir praticando. Ah, mas não consigo. Consegue, todos conseguem, é só ir. Mas no começo você não vai lembrar, às vezes nem lembra de fazer a prática, né? Mas depois, com esforço, você vai lembrando uma vez, duas vezes, três vezes, né? Aí precisa do esforço mesmo. E aí vai criando um mecanismo para que você lembre, né? Condiciona também. Essa mente operacional é condicionada, é fácil de condicionar, né? É criar hábitos, né? Então você fala, toda vez que eu for tomar água, eu vou lembrar do eu superior. Ou toda vez que eu for ao banheiro, eu vou lembrar do eu superior. Você vai lembrando, entendeu? Toda vez que eu fizer X coisa, eu vou lembrar do eu superior. Cria para você mesmo. Ou coloca lá um bip lá no celular, pip, pip, pip. Ou senão já coloca lá uma mensagem de voz para o eu superior, eu superior, eu superior. Aí está no trabalho, eu superior, eu superior. Chama a ambulância aí para o amiguinho, que o amiguinho não está bem. Não, mas não precisa fazer do jeito que eu estou falando, mas um alarmezinho ninguém vai saber, né? Fala, para que é isso? Ah, é para eu lembrar do remédio, né? Que remédio? O eu superior. Não, eu tô falando em tom alegre assim, mas isso é prática mesmo. Para quem está começando, você precisa de subterfúgios, né? Amarra uma fitinha no punho para lembrar, coloca alguma coisa onde você trabalha que te faça lembrar.
Mas depois tudo isso não é mais necessário, né? Chega uma época que isso não é mais necessário. Quem faz rapé, né? Toda vez que eu for fazer rapé, eu vou lembrar do eu superior, entendeu? Aí já fica mais fácil. O pessoal que faz rapé o dia inteiro, pronto, vai iluminar rápido. Quanto mais ele tenta lutar contra o ego, mais ele pensa sobre isso e se concentra nele. Isso ainda o mantém como o seu prisioneiro, prisioneiro do ego, né? A consciência prisioneira do ego. Melhor é virar as costas para ele e pensar, concentrar-se no eu maior. Essa aqui é uma dica também, né? Para quem já tá, já tá caminhando no caminho longo há um tempo, é lembrar disso, né? Quanto mais você pensa no ego, mais você está preso nele, né? Então é melhor a gente já, né? Mas isso não quer dizer que não vá dar atenção, né? Senão quando você vê, você já foi engolido de novo. Aí você não está mais nem aqui de quinta-feira, não está ouvindo mais nada. Nem aqui, nem em lugar nenhum, né? Então, manter a atenção, mas lembrar sempre que da consciência maior, né? Lembrar sempre que você é consciência, né? Lembrar sempre da grande consciência, que é a consciência cósmica, e aí vai. Aí cada um vai achando o termo, né? Que é mais familiar e mais confortável para a própria mente, né? Ele não deve fazer apenas o máximo que puder de tudo que o caminho longo dele exige, mas deve também dele sair completamente e fazer aquelas coisas totalmente diferentes exigidas pelo caminho breve. Então, essas coisas é meio paradoxal, né? Fica estranho, né? Mas é assim mesmo. Temos que fazer o máximo dentro do caminho breve. Temos que fazer o máximo para nos melhorarmos, né? Dentro de tudo aquilo que é possível, daquilo que a gente percebe e vê que pode ser melhorado, né? E também fazer as coisas totalmente diferentes exigidas pelo caminho breve. As coisas diferentes são algumas práticas, né? Uma delas é essa de manter a atenção constante no eu superior, outras. Existem alguns exercícios, acho que é no livro, acho que é Ideia em Perspectiva ou Eu Superior, agora eu não me lembro. É, mas depois eu posso olhar, mas a gente já falou sobre isso. Tem aqueles exercícios ultramísticos, né? É que agora não está não tá muito limpo na minha memória onde que está, mas é num desses livros, ou é o Eu Superior, ou é o. Acho que é o Eu Superior. Tem a. É isso mesmo. É o Eu Superior. Eu não sei que capítulo que é, não, mas agora tem lá, exercícios ultramísticos. É só procurar no índice lá, quem tiver curiosidade. E ali tem algumas práticas interessantes ali, importantes, né? Ele pode repudiar o homem que era no passado. Ele pode libertar-se de todas as imagens antigas de si mesmo e assumir uma nova, tornar-se um novo homem, né, uma nova mulher, pois ele pode virar as costas para todas essas atitudes características do ego e transferir seus pensamentos e sua autoidentificação para o eu superior. Simples assim, né? Todos nós podemos fazer isso, homens, mulheres, né? Aqui eles sempre usam no masculino, que é uma forma também de escrever, mas se entenda sempre, né? O ser humano, né? Tudo isso a gente pode, tudo aquilo que é do passado, tudo aquilo que é do ego, tudo isso pode ser deixado para trás. Lógico que isso requer esforço, né? E transferir o pensamento para a autoidentificação para o eu superior. A autoidentificação para o eu superior é uma prática
que é interessante também, importante também, né? Mas é uma prática para quem já trabalhou bastante o caminho longo, né? Para quem já tem uma autopercepção, para quem já desenvolveu uma, uma parte de observação de si mesmo, que consegue perceber o fluxo de pensamentos, consegue perceber os pensamentos que estão passando pela mente, né? Aquele que já consegue observar as emoções, né? Seja elas sutis, seja elas grosseiras, então, esse é um pré-requisito, né? Não que qualquer um possa fazer, mas essa autoidentificação, quando o ego ainda está muito bruto, pode não ser muito saudável, o resultado pode não ser positivo. Porque o que que é a autoidentificação? A autoidentificação é uma prática, né? Você já se comporta como se sendo o eu superior já, né? Como já realizado o eu superior. Então, toda a sua atitude, todo o seu comportamento, tudo aquilo que você faz como se fosse já o eu superior. Teu eu divino, tua alma, não sei se deu para entender isso. É uma forma, é uma prática, né? É um exercício, vamos falar assim, de autoidentificação. Na minha visão, não é um exercício muito saudável para quem ainda não trabalhou bastante o caminho longo, porque isso pode causar uma falsa iluminação, né? Aí o ego começa a se sentir e é uma ilusão, né? Não é verdadeiro. Aí o ego já começa a se sentir Deus, Jesus, e aí começa todas essas coisinhas que a gente já viu por aí. Não que esse exercício não possa ser praticado, né? Mas dentro desse exercício, se o ego não foi ainda bem esmirilhado, né? Bem lapidado, esse risco existe. Os outros exercícios não, mas nesse aqui existe. Ele descobre. Alguém tem alguma pergunta e ou comentários? Maravilha, está todo mundo entendendo tudo, hein? Muito bom. Ele descobre que pode definir seus próprios limites e, enquanto pensar durante todo o dia que é somente essa pessoa fazendo e falando da forma comum, como os homens costumam fazer, então ele certamente não é nada mais do que isso. Bom, mas se ele começar o dia em um nível mais elevado, pensando que é divino, em seu ser mais íntimo e se mantém naquele nível com o passar das horas, então ele vai sentir-se mais perto disso. Esse é um procedimento prático que tem seu efeito sobre a consciência, sobre o caráter e sobre os eventos. Simples assim, né? Em vez de, né? Aqui é uma sugestão aqui para quem está começando, iniciando, né? É a minha sugestão, né? É você assim, dentro desse aqui, para quem quiser essa prática, né? É quando você levanta de manhã, né? Você tomar consciência, né? Que, que você é consciência, né? Simples assim. Isso não vai fazer o ego inflar muito, não. Ou quase nada, né? Que é consciência, né? Sou consciência, sou essa consciência divina, né? Existindo aqui nesse corpo, né? Isso é muito importante também, né? Porque é uma questão de termo, né? Quando o ego fala eu sou o eu superior, eu sou um ser divino, né? Aí se não tiver muito preparado, começa a criar alguns efeitos estranhos dentro da própria estrutura da personalidade, se ela não tiver lapidado. Mas se você, né, toma consciência em si mesmo, eu sou consciência, pronto, né? E que também o resultado é o mesmo, né? Eu sou consciência. E não tenha dúvida disso, né? Até que isso não haja dúvida nenhuma. Você tenha certeza absoluta que você é a consciência, né?
E é a existência. Se você é consciência, nenhuma consciência pode existir sem existência, né? Então, se você é consciência, você é existência. É uma prática boa. Agora, para quem já se lapidou bastante, né? A autoidentificação com o eu superior, é uma prática boa no caminho breve. E quando você começa a tomar essa, né, eu sou consciência, né, você começa a se tornar a testemunha de si mesmo, né? A testemunha de si mesmo, observando todo ao redor, né? Todos os fatos, todos os dramas humanos ao redor, né? Todos os dramas humanos ao redor nosso é sempre o mesmo. É o que muda é o local. Se for na China é a mesma coisa. Se for no, no Paquistão é a mesma coisa. Se for lá no Reino Unido é a mesma coisa. O que muda são, né? O que muda é a geografia, a cultura, mas os dramas sempre a mesma coisa, né? Não tem muita. Raramente você vai ter alguma novidade dentro do drama humano e dos acontecimentos ao seu redor, né? Se você observar com carinho, né? E aí é não identificação, né? Não se identificar, né? Você se está consciente, observa o drama humano acontecendo ao seu. Quando eu falo ao seu redor, né? É ao seu redor, né? Não é na Praça da Sé olhando ali, não, né? Embora aí também é um exercício bom. Mas não é ali, não. Estou falando dentro da sua própria família, dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio ambiente de trabalho, dentro dentro do trânsito, para quem dirige, dentro do metrô, do ônibus, no restaurante onde você almoça, né? É esse, o drama humano está acontecendo. Ou com você mesmo. Às vezes você também começa a sentir, né? Começa a sentir alguma dor, começa a sentir não sei o quê, começa a sentir não sei o quê, e se você não tem né, uma observação de si mesmo, você vai para lá, vai ladeira abaixo, é igual coco na ladeira, né? Aí você escorrega. Tudo que você aprendeu, né, vira um coquinho na ladeira. Vai para baixo, né? E por que que isso acontece? Porque tudo que existe são provas, né? Você está sendo sempre provado, né? Testado para ver se aquilo, todo o conhecimento que você absorveu, que você adquiriu, se tem validade. E como é que vai saber disso? Quando acontece alguma coisa ao seu redor, né? Ou dentro do seu próprio corpo, dentro do seu próprio ser, né? Que te causa algum desconforto gigante, né? Ou seja, uma dor ou alguma situação. Nossa, mas por que que isso está acontecendo? Tá, tá, tá. Aí tudo aquilo que você aprendeu é que você vai ver se tem validade ou está simplesmente uma ideia teórica dentro de si mesmo, né? Não é só uma teoria ali, né? Na hora que o bicho pega, o que que eu faço? Né? O que que eu faço? Aí eu já fico xingando Deus, fico xingando não sei quem, fico reclamando porque ninguém ajuda, mas não sei o quê, acendo tanta vela, não faço tanta oferenda, não sei o quê, rezo todo dia e estou aqui, né? E por aí vai, né? E por aí vai. Então, atenção, né? Aquela velha regra, né? Aquela velha orientação, né? Lá no orar e vigiar, né? Orar e vigiar, mas entender o que que é orar e vigiar, né? Orar, orar é estar sempre, né? Orar é estar sempre em devoção, sempre. Eu estou sempre, né? Conectado com a minha aspiração ao meu eu divino, aquilo que é eterno, né? Aquilo que é transcendente, né? Vigiar, eu estou sempre atento ao meu fluxo de pensamento e todas as minhas emoções, né? E tudo que está acontecendo ao meu redor aí, né? Nesse grande teatro que é a existência, né? Que só vai mudando os personagens, né? Quer dizer, não muda nem os personagens, né? Né? Se for olhar com mais atenção, muda só o ator, né? Os personagens é sempre o mesmo, é de pai, de mãe, do avô, do amante, do marido, da viúva, não sei do que, não sei. É, os personagens é do político que é isso, outro político que é isso, um que quer fazer isso, outro que quer fazer aquilo, e tatati, tatatá.
Vai olhando todos esses personagens dançando e tendo a consciência que você mesmo, né, você mesma também é um personagem, né? A sua personalidade, né, é um personagem da qual você interage dentro desse grande teatro que é a existência, né? Quando eu falo teatro, isso não quer dizer que não tem a realidade, né? Mas é assim que funciona. É um teatro que, se você não tomar cuidado, teu personagem vai sentir dor, né? E você está dentro do personagem. Então, é bom não esquecer disso, né? É a mesma coisa quando fala, esse mundo é um sonho, né? O Yogananda falava isso, mas se você não tomar cuidado, ele pode virar um pesadelo, né? E você vai sentir dor, né? Então, a sabedoria está aí. E mesmo em relação a tudo isso que nós falamos de real e não real, isso é importante. É um assunto que eu ia deixar para o final, ou vocês me lembram. Não, falamos agora também, né? Que diferença vai fazer, né? Uma coisa que eu estava refletindo esses tempos aqui, porque a minha mente tem muita dificuldade de olhar para as coisas, né, e falar, né, isso não é real, né? E eu fiquei nisso, fiquei numa reflexão durante o tempo, não sei se foi uma semana, duas, sei lá quanto tempo, né? E aí depois de um tempo também, aí eu tava no estudo, e aí, estudo que eu falo, eu estava lendo, né? E aí eu li lá o seguinte, é um estudo do Ramana, alguém que compilou os Ramana, mas não é aquele Conversas com o Maharishi, não é outro, acho que é eu e o Maharishi, alguma coisa assim. E aí a pessoa tem essa dúvida, né, do real, não real, né? Porque é isso, no Vedanta fica aquilo. Então você tem que ter o discernimento do real e não real, não é isso? Sim. E aí fica, né? Então isso é real, o que que é real e o que que é não real? Então isso aqui é não real, então isso aqui não é real. Mas isso existe, eu estou vendo, eu estou aqui, eu estou vendo vocês, então isso tem existência, né? E aí essa dúvida foi perguntada para o Maharishi e aí o Maharishi deu aquela explicação clássica, né? E aí um dos discípulos dele, que foi o que escreveu esse livro aí, ele fala assim, essa confusão existe porque eles traduzem Satyam, escreve Satyam, né? Satyam, não sei, isso é sânscrito, eu não sei se a pronúncia é essa. Satyam significa o que existe sempre, né? Não é uma tradução, e aí o pessoal traduz para real. Então isso muda tudo. Nossa, a hora que eu vi isso, falei, nossa, isso muda tudo. Porque o outro não. Então aquilo que não é Satya, não é que é ilusório, não existe. Ele simplesmente é transitório, é só isso. Existe, mas é transitório. Então, isso muda toda a compreensão, entendeu? Isso facilita para a mente fazer esse discernimento. Aí você olha para o mundo e fala, isso é transitório. Simples de aceitar. Agora você olha para o mundo e fala, isso é ilusão. Nossa, isso dá um curto-circuito, né? Uma parte sua fala, como eu estou vendo, eu estou coisa, eu estou aqui, eu estou no corpo, né? Sim, existe também, ué. E isso está dentro do real. Tudo que existe não está dentro do real, não está dentro da fonte única. Se está dentro da fonte única, seja lá o que for, está dentro da realidade, né? Só que é transitório. Então fica muito fácil a compreensão disso. Quer dizer, é um facilitador imenso, né? Senão você fica, isso não é real, isso é ilusão, né? A mente rejeita essas palavras, né? Porque está percebendo, né? Está percebendo aquilo ali. Então, é uma facilidade. Então, é transitório. É só você olhar o que é que sempre existe, sempre existiu e sempre existirá. É a fonte, né? A fonte que gerou tudo isso aqui. E tudo que foi gerado por essa fonte, esse universo inteiro, é transitório. Um sol que dura milhões e milhões de anos dentro do nosso espaço-tempo é transitório. Um dia vai deixar de existir. A própria galáxia, que tem milhões de anos, um dia uma hora não vai mais existir. Então, é transitório, né? Não é que não exista.
Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, olhando para vocês aqui, eu vejo que vocês, todos nós somos transitórios, né? Todos nós somos transitórios. Mas existimos aqui nesse espaço-tempo e nesse dado momento aqui, estamos existindo aqui, ó. Olha que alegria, né? Olha que beleza de tudo isso. Então vamos ler mais um parágrafo aqui, depois a gente abre para comentar. Depois de um pouco dessa preparação, os aspirantes entram no caminho breve para completar esse trabalho. Ele leva um tempo comparativamente mais curto. E, como nele há possibilidade de se obter a plena autoiluminação a qualquer momento, ele termina repentinamente. O que estavam tentando fazer no caminho longo continua por si só, uma vez que entrar inteiramente no caminho breve, né? Lógico que essas palavras do Pibi aqui é muito otimista, né? Óbvio que isso é verdadeiro, né? Que a plena autoiluminação pode acontecer a qualquer momento. Isso é fato, mas para ela acontecer a qualquer momento, você já se preparou há muitas e muitas vidas, né? E está nessa aqui já numa fase final praticamente, né? Que a graça não acontece de graça sem esforço, não, mas que ela pode e vai acontecer repetidamente, isso é fato, né? Quando chegar a hora para cada um que ela possa acontecer, né? Então é a mesma coisa que ele fala do caminho longo, né? É aquele trabalho imenso que a gente não pode deixar para trás. Nós fazemos o caminho breve e, ao mesmo tempo, né, mantemos o caminho longo, pelo menos essa atenção ao ego e aquilo que pode ser melhorado dentro da nossa própria estrutura egóica, né, daquilo que se percebe, né? Então, o caminho breve é essa volta, essa aspiração, né? Aspiração ardente, né? Isso é importante. Só se mantém na busca aqueles que têm. Esse é o requisito mais, né, importante, um dos mais importantes, que é a vontade e a aspiração ardente da comunhão com a alma, com o eu divino, com si mesmo, de auto se conhecer, de autoconsciência, seja lá o nome que achar melhor para si mesmo, né? É isso. Temos aí 7 minutos para perguntas e comentários. Fiquem à vontade. Opa, boa noite. Diga, Danilo. Ah, beleza. A respeito assim do caminho breve, o caminho longo, eu fiquei só na dúvida assim, por exemplo, quando a gente faz qualquer coisa, uma prática meditativa, uma consagração da ayahuasca, até mesmo uma consagração do rapé, esses seriam caminhos breves. E o caminho longo seria já toda essa jornada percorrida? E isso ainda é o caminho longo. Tudo isso é caminho longo aí, entendeu? A não ser que você já está bem, como é que fala? Você já é um estudante avançado, como eles costumam falar, né? E aí você pode tomar uma medicina e transcender, né? Então ali, naquele momento, você estaria, né, num vislumbre, alcançou um samadhi, né? Uma transcendência. Mas tudo isso é prática ainda do caminho longo, né? Você está se buscando, você toma medicina para transcender, né? Mas nessa transcendência ainda há toda uma purificação, né? Purificação. O dia que você tomar só um pouquinho de medicina, não vomitar, não ir no banheiro, não fizer carafé, não fizer nada e tomou, aí sim, aí você já está no caminho breve total, hein? Mas quanto, entendeu? Senão é autoilusão, né? É autoilusão. Ah, tá, entendi. Eu estava entendendo caminhos breves que se tornam caminhos longos. Esse Então, caminho breve, não, o caminho breve não se, é, o caminho longo não se torna breve, são dois caminhos. Eu acho que isso, isso. o erro de entendimento é o que quer dizer caminho breve.
Caminho breve quer dizer caminho direto. Caminho direto, o que que é? É você só se focar no seu eu divino. Esse é o caminho direto. Toda a outra parte é caminho longo. Lapidar o ego, tomar medicina para se purificar, para poder ter acesso, tudo isso é caminho longo. Né? Se olhar, você toma medicina, vê vidas passadas, ou vê a coisa que lá dentro de você que ainda precisa parar, olha lá os vícios que ainda tem, tudo isso você está trabalhando, você está lapidando o bendito ego. E o bendito ego é você, consciência, identificado com o corpo e com a personalidade, né? Não esqueça disso. O ego não é um ser à parte, né? Ele tem uma existência lá e você tem aqui. Então você fala do ego como o ego fosse lá. Não. O ego é você identificado com o corpo e com a personalidade, é você. A hora que essa consciência, né, muda de estado, vai para a mente pura, né, aí você já saiu dos corpos egóicos, né? Não sei se dá para entender o que eu estou falando. Não, entendi, gratidão. Enquanto você se olha como, né, Pedro, Manuel, não sei o quê, Maria, Tetatita, olhando ali, vivendo no corpo, existindo, enquanto você está identificado com isso, tudo isso é ego. Tudo isso é ego. Todas essas forças que a gente fala da natureza, que tem, tudo isso é força egóica. Tudo isso é ego. Quando você tira tudo isso, nomes e formas, isso, aí você começa a consciência, né? Começa a se diferenciar de todas essas forças egóicas. É difícil, não é fácil de compreender isso, não. Por isso que isso aí precisa muita prática, muita reflexão para começar a se perceber, né? O que que é a própria consciência em si mesma e o que que é todo o conjunto do ego. Enquanto, enquanto não Pai, tiver prática, fica difícil. Diga, Silvana. o caminho breve deve ser que nem o Ramana, né? Chegou naquela idade em que teve a consciência. Esse é um caminho breve, né? Porque já tinha percorrido muito. Não, mas a gente pode praticar, mas é por isso que fala, quando você entra no caminho breve, você começa a fazer prática. O caminho breve não quer dizer que você, a hora que você entrou no caminho breve, você já vai estar iluminado. Não, não, não é isso. É prática. É se voltar sempre para o seu próprio eu divino, entendeu? Desde a hora que você levanta de manhã, durante todo o dia você pensa, tudo que você vai fazer você oferta para o seu eu divino, para a sua própria essência, você vai mantendo a consciência nele até a hora que você vai dormir. Aí você entrega o sono que daquela noite para o seu eu divino e aí você vai se reconhecendo como já sendo essa consciência. Hum, E entendi. isso vai te levar, em algum momento, vai te levar para a realização, para a iluminação. Hum, Pode ser nessa entendi. vida, pode ser no outro. O negócio é não ter pressa, né? É fazendo. A pressa é o ego, a pressa é a armadilha de ego, né? Não adianta. Não, Pressa não não vai adianta. resolver Tem nada. que ter calma. Só vai atrapalhar, Silvia. Pressa só vai atrapalhando. Hum, entendi, gratidão. Quando a gente começa lá as práticas, né? A gente, a gente faz aquele esforço gigante, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí passa um ano, passa 2 anos, passa 3 anos, passa 4 anos, passa 5 anos, passa 6 anos, passa 7 anos, aí que você fala, mano, aí você relaxa. Aí a hora que você começa a relaxar nas próprias práticas, aí é que, aí é que você começa a ter uma compreensão maior e um acesso maior, né? Mas enquanto você está tenso fazendo a prática para ter resultado, porque quem quer resultado é o ego, né? É a armadilha do próprio ego ali te prendendo dentro da busca de resultado. Mas a prática continua, né? Quer falar alguma coisa, Alexandre? Alex, desculpa. Oi, pai. É que eu queria parar perguntar antes, mas aí eu deixei discorrer para perguntar agora no finalzinho.
no parágrafo que falou sobre o caminho longo, que aí tem a questão das lições valiosas do sofrimento, que provavelmente está relacionada a karma, essas coisas, né? E o caminho breve, quando a gente se identifica e se concentra no caminho breve, essas experiências adversas elas se tornam desnecessárias. A questão, quando ele fala essas experiências adversas, ele está falando também do karma? Qualquer coisa que seja adversa, né? Qualquer coisa que vai te causar dor ou desconforto, sim. Qualquer coisa. E tudo é o karma, né? Não tem Tá. nada que vai te acontecer que não seja do karma, né? Que não seja ações que Hum, você está recebendo. Não. Todas as ações que acontecem dentro da sua existência eles são do karma. Esse planeta é um planeta kármico, né? Dentro desse nível que nós estamos, é ação e reação. Então, tudo que está te acontecendo, de alguma forma, seja ela positiva ou negativa, você tem o merecimento daquilo, entendeu? Seja dolorosa ou não entendi. dolorosa. Ou seja, porque também você tá fazendo um caminho, umas práticas com bastante intensidade, aí também você pode atrair algumas forças adversas para que aquilo possa te ajudar a acelerar também. Né? Tem isso também, isso pode acontecer. Mas tudo isso também, de alguma forma ou de outra, vai estar dentro das possibilidades kármicas suas. Né? Nada pode chegar até você, seja positivo ou negativo, que se não tiver o karma, a ação do karma, se não tiver link, né? Porque está tudo interligado. Então, esse link precisa existir de alguma forma. Nem que esse link seja de 10 mil anos atrás, ou de outras eras, vai sabendo. Mas tem que ter, de Aí alguma. quando, aí quando o ser consegue ter essa identificação com o caminho breve, esses links, digamos, são cortados, não acaba não tendo mais interferência. Não, sim, em alguns casos, sim. Não é via de regra, não é mágica. O que ele está Ah, falando ali é que alguns, sim, alguns deixarão de existir. Simples assim. E outros não, e outros terão que vir, porque são provas, faz parte da tua história, entendeu? Sim, mas uma diminuição com entendi. certeza. Agora, 100%, não sei dizer. Não sei dizer. Aí já, eu não acredito que 100%, porque você está no corpo, né? Mesmo os Aham. sábios, Vai continuar mesmo os existindo? sábios iluminados aconteciam coisas com o corpo dele. O Ramana lá entraram quando ele estava lá, entraram lá no ashram dele, os caras entraram para roubar, aí quebraram a perna dele com o martelo. Ele falou, pode quebrar a outra também. Só quebraram uma. Entendeu? Por que que isso aconteceu? Alguma ação tinha ali. E ele já era um ser iluminado. Entendi. Vai saber, né? É isso. Então é isso. É Mas é, isso. Gratidão. mas é. Ó, Rafael, Diga. ó, a- eu não soube formular a pergunta direito, sabe? Porque eu fiquei pensando assim, eu não sei se na hora que eu tava formulando ela, eu tava caindo em alguma armadilha do ego, sabe? Ou com medo dessa questão de não poder haver dúvidas para algumas coisas, sabe? E geralmente eu fico com bastante dúvida, quanto mais eu vou ficando curioso e querendo entender, sabe? Aí o que eu anotei assim, eu vou ver se faz algum sentido eu perguntar dessa forma, tá bom? Se não for, o senhor me direciona. É assim, quanto é bom ou ruim eu lembrar ou focar em uma admiração que eu tive ou em um pensamento que me venha dado determinado momento, sabe? Tipo, eu tenho andado, aí eu fico pensando assim, eu não quero passar por esse lugar, ou eu não quero me aproximar de tal pessoa. E assim, tipo, o quanto eu controlo isso de com a questão que o senhor colocou de, de procurar pensar, né, eu não tenho errado, de ficar lembrando do eu superior, sabe? Quanto que eu vou ficar pensando assim em alguma das formas que eu entendi assim como que me auxiliaram, que me traz bons pensamentos
sabe, tá, tá confuso, tá bom, mas eu peço desculpa, porque eu não tô conseguindo colocar em palavra esse sentimento que eu tô. O Alex tá dando risada, porque eu sou assim, sabe? É, tipo, eu fico assim, eu não tenho medo, mas eu tenho um receio de estar concentrando e para algo que eu não deva concentrar, sabe? Como se fosse uma autossabotagem, como se eu tivesse, é como se fosse assim, o meu próprio ego sabe como eu sou, e aí ele tá me enganando, entendeu? Perdoa pela confusão Não, da entendi, fala. Rafael, mas então eu vou te passar um exercício. Eu não vou responder nada, mas eu vou te passar, não agora. Vou te passar um exercício que vai ser muito importante para você. Você vai digitar, escrever todas as suas dúvidas. Escrever, não é de voz, não. Escrever e vai mandar para a Carla. Aí a Carla vai mandar para mim e na próxima quinta nós vamos estar respondendo que já passamos 6 minutos do horário hoje, tá? E aí a gente responde. E isso vai servir de treino, porque isso vai fazer com que toda a sua cognição, todo o seu intelecto e toda a sua mente seja colocada de uma forma coerente, né? Para que a gente possa tá respondendo. Você compreendeu o que eu falei? Compreendi sim, obrigado, tá? Beleza. É um exercício muito bom a gente escrever, fazer perguntas, mas fazer por escritas também, né? É muito Certo. importante. Porque daí isso faz a gente refletir sobre o que está escrevendo, olhar, observar, está coerente, dá para entender. Então a gente refaz, então tudo isso a gente vai ordenando o nosso pensamento. Isso é muito, muito importante. Tá bom, obrigado, pai. Nada, eu que agradeço aí a todos a presença e vamos, quem sentir confortável, fechar os olhinhos aí 30 segundos para a gente fazer o encerramento. Grande Espírito, grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria de todas as raças, de todas as eras, abençoe o grupo, nos abençoe, nos ajude a ter insights, a ter vislumbres e nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é, Rausch, Rausch, alegrias.